Oi, galera, aqui é o professor Roberto, então vamos para mais uma aulinha de português 4, gramática. Essa aula fala sobre colocação pronominal, a aula 5 e a aula 6 foi o estudo do pronome, então essa aula 7 a gente vai falar sobre colocação pronominal para fechar essa parte sobre pronome. O que é colocação pronominal? É o estudo do pronome junto do verbo. Mas não é qualquer pronome, é o pronome oblíquo átono. Quando eu falei sobre os pronomes, eu falei sobre os pronomes oblíquos, pessoais oblíquos, que é o me comigo, se consigo, te contigo, e por aí vai. Aqui eu vou falar dos átomos, que são o me, o ti, o si, os, a, as, li, lis, nos, vos. Porque na nossa linguagem coloquial, né, no nosso dia a dia, a gente fala me beija, me abraça, mas o certo é abraça-me, me abraça, me beija, beija-me. Como é que a gente fala, né? Quando nos textos, nas redações, quando a gente tem que escrever alguma coisa de acordo com a norma culta, né? Então, os pronomes oblíquos, como a gente viu, eles exercem a função de complemento verbal. Eles podem aparecer na oração em três posições distintas: antes, no meio ou depois do verbo. Aí aqui eu botei três exemplos, onde o pronome ele aparece antes do verbo. Hoje me arrependo do que fiz. No meio do verbo. No verbo aqui, no caso, é dizeria, e aqui ele está no meio, né? Então é dizer-te-ia. E aqui ele está depois do verbo. Entregou-me os documentos. Aí eu coloquei essa imagenzinha, né? Quero que você me aqueça neste inverno. E aqui o pronome está antes do verbo. Então a gente chama, quando o pronome oblíquo ele vem antes do verbo, a gente chama de próclise. Coloquei essa figurinha também, ele está antes do verbo. E aí vão ter algumas palavras atrativas que vão atrair esse pronome para ele ficar antes do verbo. Também algumas outras estruturas que vão determinar essa posição antes do verbo também. A primeira regrinha vai ser quando tiver um advérbio sem pausa. Por exemplo, quando tem um advérbio e não tem uma vírgula depois, ou um ponto e vírgula. Aqui a gente tem um advérbio de tempo, agora. Agora me diga a verdade. Esse agora, ele vai fazer com que tenha essa atração do pronome. E aí ele vai ficar antes do verbo. Então, dessa forma, vai ser um caso de próclise. Mesma coisa aqui. A gente tem o hoje, que é um advérbio de tempo, e ele vai fazer essa atração do pronome para antes do verbo. Outra regrinha é quando tiver palavras e expressões em sentido negativo. Como assim? Palavras em sentido negativo, não, nunca. E expressões eu vou dar um exemplinho aqui. Ó, por exemplo, dicas para não se apaixonar. Esse não ele vai atrair também o pronome para antes do verbo. Não me conheça, da mesma forma aqui. E aqui a gente tem uma locução negativa, que é uma expressão em sentido negativo, né? De forma alguma me submeterei a isso. Dessa forma, também essa locução vai atrair o pronome para antes do verbo, configurando assim um caso de próclise. Quando a gente tiver pronomes indefinidos, relativos, interrogativos, indemonstrativos, eles também vão fazer essa atração do pronome para antes do verbo. Coloquei aqui três exemplos. Algo me distraiu ao vir. Esse algo é um pronome indefinido. Aqui o pronome oblíquo antes do verbo. Quem? Pronome interrogativo. Aí ele vai atrair também esse pronome oblíquo para antes do verbo. Quem me chamou, não é quem chamou-me. E isso no desmotiva. O isso, que é um pronome demonstrativo, vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Quando a gente tem uma forma nominal no gerúndio, a gente sabe que os verbos eles possuem três formas nominais, no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. E no gerúndio é quando ele termina em NDO. Nesse caso aqui, o verbo tratar. E aqui o verbo está no gerúndio porque está terminando em NDO, tratando,
dando, falando, tudo isso é quando o verbo está na forma nominal do gerúndio. E aí, se tiver precedido, ou seja, se vier antes a preposição em, o pronome ele vai ficar antes do verbo no gerúndio. Em se tratando de talento, ele tem um dom. Não é em tratando-se de talento, é em se tratando. O verbo vai ficar antes do, ou o pronome vai ficar antes do verbo na forma nominal do gerúndio. Em orações exclamativas e optativas com função de desejo, também vai ter próclise, que se divirta bastante. Aqui o pronome oblíquo antes do verbo. Orações subordinadas com conjunções subordinativas ou pronomes relativos. Espero que se recupere. Esse que aqui vai ser uma conjunção integrante, que vai ser uma conjunção subordinativa, né? Conjunção subordinada. E dessa forma, o se vai ficar antes do verbo também. Aqui a gente tem um monstro que se assemelhava a um vírus, assusta muitos. O que aqui é um pronome relativo que vai puxar esse pronome oblíquo para antes do verbo, configurando também um caso de próclise. Agora a gente passa para mesóclise. Mesóclise, o verbo ou o pronome vai ficar no meio do verbo e ele vai ocorrer em duas situações, ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, quando o verbo tiver nessas duas formas. E aí a mesóclise você usa ela mais em textos assim jurídicos ou textos muito formais. A gente consegue ver isso muito em obras mais antigas e em alguns textos jurídicos também. Então, aí eu coloquei aqui dois exemplos. Esse verbo aqui, ouvirei, ele está no futuro do presente. Então, dessa forma, a gente precisa saber a conjugação, né? E aí a gente vai colocar o pronome no meio do verbo. Ouvir-te-ei sempre que quiseres. Eu acho bem bonito, acho chique. E aqui o verbo está no futuro do pretérito. Pentearia com paciência, né? Aí ele coloca aqui o pronome no meio do verbo. Pentear-te-ia com paciência. Esses são os casinhos de mesóclise. E aí a gente tem os casos de ênclise, que o pronome vai ficar depois do verbo. Ele também indica maior formalidade. Porque ninguém. Eu não, assim, no dia a dia a gente não costuma falar abraça-me, beija-me. A gente fala me beija, me abraça. Então, mas nos textos, de acordo com a norma culta da gramática, a gente tem que colocar esse pronome depois do verbo, dependendo agora das regrinhas que eu falar. Quando começar em períodos iniciados com verbos, você vai colocar o pronome depois do verbo. Diga-me uma coisa. Aqui você coloca o pronomezinho oblíquo depois do verbo diga. Em formas nominais de gerúndio, já falei de gerúndio para vocês, mas que não tenham a partícula em, a preposição em, antes. Dessa forma, você vai colocar o pronome depois do verbo no gerúndio. A gente tem aqui o verbo castigando, a forma no infinitivo dele é castigar, e aí no gerúndio fica castigando, e você vai colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Vive castigando-lhe sem motivos aparentes. Quando a gente tem verbos no infinitivo impessoal, alimentar-se bem é a chave da saúde. Alimentar é um verbo infinitivo. Então, se você colocar um pronomezinho, não é se alimentar bem é a chave da saúde, é alimentar-se bem é a chave da saúde. Você coloca depois do verbo, assim é um caso de ênclise. E no imperativo afirmativo, você está mandando, né? Entregue-me isso depois. O verbo está aqui no imperativo, entregue, e aqui o pronome oblíquo depois do verbo. Entregue-me isso depois. E o caso mais importante que eu acho, assim, de ênclise, juntamente com períodos iniciados desculpa, períodos iniciados com verbo, é após vírgula ou ponto e vírgula. A gente pode ver aqui que uma vírgula pode mudar tudo. Então, eu coloquei aqui, como sempre, é uma vírgula, trabalha-se muito.
A vírgula funciona como se estivesse expulsando o pronome para depois do verbo, configurando um ênclise. Eu falei na próclise alguns casos que tem algumas palavras atrativas, mas já, por exemplo, a vírgula que ela expulsa o pronome para longe do verbo, então configura um caso de ênclise. E aí a gente tem locuções verbais. Como é que a gente faz, né? Locução verbal é quando tem um verbo no auxiliar, mais o verbo principal. Então, onde que a gente deve colocar, né, esse verbo? Ou esse pronome, né? Então, se a gente tiver o verbo auxiliar mais o verbo principal no infinitivo, a tendência da língua portuguesa é o emprego do pronome no meio da locução. Mas, geralmente, o pronome vem depois da locução. Aí eu coloquei aqui dois exemplos. Deve sentar-se e deve se sentar. Aqui, quando o verbo tiver a locução verbal formada por um verbo auxiliar, mais o verbo principal no gerúndio, geralmente no meio da locução, mas as três colocações são possíveis. Estamos te vendo. Estamos vendo-te. E também quando a gente tiver uma locução verbal, o verbo no auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Esqueci de falar para vocês. O verbo no infinitivo é quando ele termina em AR, ER e R. É como aqui, sentar, né? No gerúndio, já tinha falado para vocês quando ele termina em NDO. E no particípio, é quando ele, por exemplo, ele termina em ado. Quando ele termina em ado, ado ou ido. Assim, tem que no particípio, né? Quando ele está acompanhado de ter ou haver, mais o verbo no terminando com ado ou ido. Na maioria das vezes, né? Então aqui a gente tem o abraçado sempre. Aqui é o verbo ter, né? Acompanhado de um verbo no particípio terminado em ado, né? A tendência, nesses casos aqui, dessas locuções verbais em que tem o auxiliar mais o particípio, a tendência do português falado é no meio da locução. A gente fala, né? Tem o abraçado sempre, mas a ênclise ao verbo principal não deve ser empregada nunca. Não tem como você falar tenho abraçado sempre. Isso aqui não se pode utilizar de forma alguma na gramática. Mas, por exemplo, se você tiver como nessa segunda frase aqui, você tem uma partícula negativa, que é o não, ele acaba puxando o pronome para antes da locução verbal. Então, depende muito se tem alguma vírgula, se tem um não, para você colocar os pronomes de acordo com a posição correta nas locuções verbais. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falarem comigo, por favor. E é isso. Um cheiro imenso.